Novamente eu venho saudar os irmãos com a paz do Senhor. E a partir de agora, de hoje, nós vamos começar um estudo do livro do Apocalipse. Eu louvo a Deus pela grande vitória que o Senhor me concede de estar podendo gravar para os irmãos. E eu vou deixar assim a base de 20 minutos aproximadamente, que esse meu trombisco aqui ele anota. Quando vez eu começo a falar, eu esqueço do horário. Mas eu vou fazer nesse intervalo de tempo uma introdução somente do livro do Apocalipse. E já tenho gravado alguma coisa e já esqueci e não tinha um acompanhamento preciso, mas a sequência que vai abrindo eu não vou botar data nem número, mas pelo próprio livro a gente vai acompanhando a sequência do estudo. Eu quero dizer para os irmãos que isso é um estudo do Apocalipse, não há pregação, mas eu sei que Deus vai me usar de uma maneira bastante prática e clara, que todo mundo vai entender, o mais leigo, aquele que nunca leu a Bíblia, aquele que só ouviu umas mensagens aqui e acolá. Tem poucos pregadores que pregam a respeito do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus, dos 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. E tem uma larga interpretação a respeito da segunda vinda de Cristo, tanto pela Bíblia Sagrada como pelos que leem a Bíblia, os que estudam. Só dar um exemplo que a Bíblia fala de 3 vindas, e todo mundo fala da segunda vinda, porque muitas escolas teológicas não creem e não interpretam a segunda com a terceira. Por exemplo, a segunda, quando Jesus vem buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja e tirar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Com a terceira vinda, que ele vem com a igreja. A primeira, ele vem buscar a sua igreja, a noiva. Eu não tenho separado, mas está tudo dentro da minha mente, as 7 razões pela qual a igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja, não passará pela grande tribulação. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, e porque o corpo de Cristo vai ter que suportar novamente o anticristo, a besta, o falso profeta? É uma pergunta que eu já deixo no ar. Só para os irmãos entenderem como é profundo e como é maravilhoso ter o conhecimento da palavra de Deus. E todo esse conhecimento que Deus me deu através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vos quero transmitir que essa talvez seja a última cartada da minha vida, a última oportunidade. Talvez Deus me deixou mais uma vez aqui na terra para ser um divulgador da palavra de Deus, a palavra pura, santa e verdadeira. Não que eu saiba tudo. Em partes está escrito, em partes Deus me revela. Através do Espírito Santo, eu tenho convicção disso. E ao longo do estudo, os irmãos vão ver que nunca ouviram, nem podiam entender, a não ser pela revelação do Espírito Santo. Mas final. Então, a partir de hoje, nós vamos meditar. Já falei na live passada, na gravação passada, o que é meditar. Vocês que assistiram já entenderam. Sobre o livro do Apocalipse. Eu aconselho os irmãos, aqueles que têm o amor pela palavra de Deus, deixa eu tirar esse tong aqui, porque esse outro celular aqui é uma bênção, né? Os irmãos mandando mensagem, e aí eu tenho que deixar para não atrapalhar, não roubar atenção. Os irmãos procuram, porque nós vamos fazer um estudo metódico ou sistemático, vamos dizer assim, uma palavra mais prática. Livro por livro e versículo por versículo, e dentro
dessas partes, às vezes palavra por palavra, porque dentro de um versículo tem uma palavra-chave e abrange todo o contexto da Bíblia Sagrada, tudo desde Gênesis. Então aí nós vamos trabalhar muitas vezes dentro de uma palavra para compreender o texto, porque um texto sem um contexto há um pretexto, deu para entender? Quer dizer, nunca tem uma interpretação correta. Para a linguagem acadêmica, fazer uma exegese bíblica. Então, e na raiz, ainda que eu estudei o grego e o hebraico, e a Septuaginta, que é a mais original versão de toda a história, e a gente sabe como buscar o conhecimento. Eu tenho alguns livros de homens que se dedicaram 40, 50, 60 anos em busca da interpretação e deixaram esses livros registrado o conhecimento. Deus me deu o dom e a graça de ler e compreender. Eu devoro o livro, li não vou dizer milhares de livros, mas centenas, com certeza já passou na minha vida nesses 50 anos de fé. Então Deus tem me dado uma mente sã e sadia, pela misericórdia de Deus, e tudo isso eu quero transmitir para os irmãos. Só estou fazendo uma pequena introdução para aqueles que não me conhecem ainda. Tenho graduação e pós-graduação, pela misericórdia de Deus. Então, de repente, eu vou entrar em algum assunto polêmico, de algumas interpretações. Eu conheço todas as interpretações, todas as linhas teológicas. Há diferentes correntes teológicas, principalmente aqui no Brasil, não sei fora, porque nunca saí do nosso país, nem pretendo sair, prefiro ficar por aqui mesmo. Semana passada ainda me ligou um pastor da África, para que eu fosse para lá, me dava aquela carta de, sei lá de que, lá de turista, não sei o que é, como pastor, eles fazem, existe pela Sociedade Bíblica do Brasil, não sei porquê, para mim lá formar uma escola de líderes e obreiros. É uma proposta tentadora. Ele disse: irmão, pastor querido, eu tenho 29 igrejas e preciso preparar obreiros aqui. E eu não dou conta de tudo, e os obreiros que tem aqui têm falta de conhecimento, e nunca recebemos um pastor de cor branca, ou aí do Brasil. Alguns materiais didáticos me são enviados, mas nós aqui temos até uma maneira diferente, uma liturgia diferente, e mandou alguns vídeos para mim, fotos dos pastores ali, pessoas simples. Confesso que foi uma atitude tentadora da parte dele, mas eu disse: está fora de cogitação, já estou pendurando a chuteira, já estou passando seco nas canelas e entrando no pijaminha de maneira e convidando os amigos para me levar para a cidade do Pé Junto. Brinquei com ele, mas final. Então tem várias interpretações teológicas. Eu vou citar só algumas assim que tem na minha mente, porque são dezenas, vamos botar, para mim não ser muito extravagante nas minhas considerações. Tem a teologia feminista. Isso nasceu dentro do catolicismo romano, através a teologia da libertação, de Leonardo Boff, e mais um maluco lá de cima da Bolívia, e formaram uma espécie de fórum, e a própria Igreja Católica está dividida. Os padres nunca falam nada, mas entre eles há uma guerra sem tamanho pela corrente teológica, desde o descobrimento do Brasil. Frei Henrique de Coimbra, na primeira missa, e se contar, vai longe, mas só para os irmãos verem que a gente tem um pouco de conhecimento de causa. Aí formaram uma chamada linha feminista,
E hoje as nossas esposas, muitas vezes, se não tiver a mente aberta, o temor de Deus, eles carregam dentro de si esse orgulho. Nós tínhamos uma presidenta que era a rainha, a líder do movimento feminista. Isso nasceu através do sistema sociológico. Como é que eu vou explicar para vocês? Nos primeiros tempos era o período patriarcal. Veio até pouco tempo, porque essa corrente feminista veio a partir dos anos 80. E o movimento, o regime patriarcal era que o pai era o chefe de família. Ele dominava, as mulheres ficavam em casa. No ano 70 para frente, pela industrialização e o Brasil começou a cair na questão financeira, as mulheres começaram a trabalhar. Anos 60, a década de 70, mais precisamente. E eu me lembro quando eu era criança, às 4 horas da manhã, descia um grupo de mulheres lá do Morro da Boa Vista para trabalhar na fábrica de fumo. E elas vinham falando alto, acordavam todo mundo, porque mulher quando se reúne é uma bênção, né? Bem-aventurados somos nós os homens, se não fossem as mulheres nós estaríamos mortos. Eu não sabia lavar nem a nossa própria cueca. Já vou, minha velha. O almoço está pronto. Então, aí descia as Maria Tabaqueira, batendo papo, porque a mulher era inserida no mercado de trabalho. E aí até era mal compreendida, porque quando uma mulher ia para o trabalho, o homem passava vergonha, porque naquele tempo o salário mínimo, desde o tempo de Getúlio Vargas, era um salário mínimo era para uma família. E hoje um salário mínimo não dá nem para meio, entende? E aí a mulher foi para o mercado de trabalho. E depois veio o movimento, o sistema matriarcal, porque a mulher começou a assumir a rédea da casa, porque ela trabalhava, ela se dedicava, ela dominava, ela mandava os filhos para a escola. A mulher tinha que se virar nos 30, e bem imperceptivelmente a mulher começou a se desprender e o lar começou a se desprender. E pelo movimento feminista veio o lesbianismo, que o homem não dá conta do recado. E aqui começou a miscelânea. Agora nós temos diferente, é outro regime que não vou entrar na questão porque não estou fazendo curso familiar. Mas é o movimento filiacal, que o filho, os marmanjos, casam e vão e ficam na casa dos pais. Então, aí veio um movimento feminista. E depois eu vou continuar novamente com a nossa linha teológica, que agora minha velha chegou e eu sou obrigado a obedecer ela. Amém? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.